Visões Populares, o podcast que conecta você a vozes que fazem a diferença. Boa tarde, está começando mais um Visões Populares, trazendo para você, ouvinte, entrevistas exclusivas, produzidas pelo Brasil de Fato MG. O feminicídio é uma das expressões mais brutais da desigualdade de gênero. Quando uma mulher é assassinada pelo fato de ser mulher, isso acaba revelando algo muito mais profundo na própria estrutura da sociedade brasileira. Primeiro, uma cultura de violência, uma cultura de desigualdade que persiste, e é importante a gente falar do feminicídio. Eu sou Flora Vilela e o Visões Populares hoje entrevista Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula. Ela é professora da Educação Básica desde os 19 anos, graduada em Serviço Social, mestre e doutora em Educação. Em nossa conversa, abordamos sobre a sua tese de doutorado, defendida no último mês, a atuação do Ministério desde que ela assumiu a pasta, sobre a importância do debate público e da construção de políticas em torno dos direitos humanos, sobre o 8 de março, o enfrentamento ao feminicídio e diversos outros assuntos. Então fica por aqui que a gente volta com a entrevista logo depois da vinheta. Enquanto isso, já deixa o seu comentário, curte e compartilha o episódio. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Ministra, recentemente, no último dia 29 de fevereiro, você fez a defesa da sua tese de doutorado pela Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A sua tese foi intitulada Ações Afirmativas, Mulheres Negras Escrevivendo a Política. Queria abrir essa entrevista te pedindo para explicar para o nosso público ouvinte do que se tratou a sua pesquisa que culminou nessa tese e como que você enxerga a importância desse passo, não só pessoalmente, mas também para todas as mulheres negras brasileiras. A minha pesquisa, ela nasce de uma indagação que tem a ver com o ciclo que nós vivemos de 2003 a 2016 e a implementação de uma série de políticas de ação afirmativa no campo da educação. Isso começa com a aprovação da Lei 10.639 de 2003. Nesse processo, nós vamos ter a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial. Posteriormente, em 2012, nós vamos ter a aprovação da Lei de Cotas na educação superior, mas todo esse período ele se estabelece, se institui após uma ampla agenda do movimento negro que a Conferência de Durban reivindicou políticas de ação afirmativa, de certa forma desconstruiu uma tese que até então era preponderante no Brasil, que nós vivíamos numa democracia racial. O meu olhar inicialmente era buscar essas políticas de ação afirmativa ser desenvolvidas no país. Mas quando eu vou olhar para esse debate das ações afirmativas, primeiro eu vou procurar o Congresso Nacional. Vou identificar no Congresso Nacional uma série de audiências públicas tratando do tema das ações afirmativas. Nessas audiências, incrível que pareça, tinha pouquíssima presença de mulheres dadas a falar nessas audiências. Isso, minha cabeça ficou fervilhando com essa questão do político que a gente vinha, eu vou dizer do ponto de vista da luta política das mulheres, muito a necessidade das mulheres ocuparem esse espaço da política, seja no executivo, seja no legislativo. Então, houve esse caminho de olhar essas políticas afirmativas, mas eu olhar para quem eram as mulheres nesse período ocupavam cargos de alto nível na gestão educacional. Considero cargos de alto nível, cargos de secretários e áreas de Estado de educação no Brasil, nos 20 estados e no Distrito Federal. Eu vou buscar quem eram as conselheiras do Conselho Nacional de Educação. Eu vou buscar quem eram as secretárias do Ministério da Educação nesse período. Lembrando, estão compreendendo 4 gestões nesse período, 2003 a 2006. E, por pareça, nesse universo tão grande, eu vou indicar 4 mulheres. Olha que eu estou falando de olhar para todos os estados brasileiros, quem eram os secretários de educação. Estou falando de um universo muito grande, em 4 gestões, né? Mais o
E a partir eu vou, então, olhar para essas mulheres que ocuparam esses lugares para entender os desafios de implementar políticas afirmativas, sendo ela mesmo, né, muitas vezes, do racismo na sua trajetória. E nesse processo é muito interessante, uma das mulheres que eu fui acompanhar o exercício da gestão é a professora doutora Ivete Samento, que foi reitora, né, foi a primeira reitora negra de uma universidade pública no Brasil, e essa reitora vai ser a primeira a implementar uma política de cotas de ação afirmativa na universidade por do Conselho Universitário. Não por força de uma legislação, mas por deliberação do Conselho Universitário. Eu vou também percorrer a trajetória da professora doutora Nilma Lino Gomes, foi a primeira reitora de uma universidade pública federal, a Unilab, mas também foi nossa conselheira do Conselho Nacional de Educação nesse período e foi ministra, né, da CEPIR, da Secretaria Especial de Políticas para a Igualdade Racial. Eu estou muito interessada, não é na biografia pessoal dessas mulheres, mas na ação política que elas vão desenvolver nesses lugares que elas ocupam. E o que eu vou poder demonstrar é que muitas vezes a gente fala da necessidade das mulheres ocuparem esse espaço, mas essas mulheres não apenas ocupam esse espaço, elas produzem pensamento político, elas produziram pensamento político, produziram institucionalidade, transformaram muitas vezes a partir da sua experiência, sua inserção nos movimentos sociais, formularam políticas públicas de combate ao racismo, garantia do direito à educação, de expansão do acesso à escola pública. A minha tese ela faz esse caminho, né? Vou desenvolver os conceitos. Estou muito feliz, bastante feliz de poder dizer sobre eles. A intelectualidade negra de vivência, ou seja, quando mulheres negras produzem conhecimento a partir de sua própria experiência histórica dentro do Estado brasileiro. É completamente novo, porque parte da institucionalidade do Estado brasileiro não tivemos essa presença. Nós não tivemos pessoas negras, muito menos mulheres negras nesses lugares. Então, eu estou bastante focada em olhar para isso, né? E um outro conceito é o próprio conceito que eu vou buscar da Conceição Evaristo. Ela trabalha o conceito de escrevivência para falar da literatura, e eu vou trazer esse conceito de escrevivência para trabalhar um conceito que eu estou chamando de escrevivência política, que é quando a experiência vivida se transforma em política pública, quando a memória se transforma em norma, quando a trajetória ela vira institucionalidade. Então, essa tese, né, que eu vou dialogar com essas mulheres, eu vou dialogar a partir também da minha experiência nesses espaços da gestão pública. Eu sou uma das mulheres que ocupei espaços nessa gestão pública de alto nível no Brasil. Então, foi muito interessante e importante, primeiro, para demonstrar isso, que eu acho que é um aspecto central no debate político que a gente faz hoje, da necessidade de ampliarmos a presença de mulheres nos espaços de política pública. É representatividade, é ocupação do espaço, mas não é só isso. É formulação política, é construção de um pensamento político que se contrapõe às hierarquias e às segregações que são construídas pelo machismo, pelo racismo, nesses espaços e na política pública brasileira. Bom, além de pesquisadora e tantas outras coisas, hoje você é ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do governo Lula III. Nesse cargo, você anunciou, no último dia 4, a criação do Centro de Memória das Vítimas de Violência do Estado. A iniciativa está ligada ao debate da luta por memória e justiça, que, embora tenha sempre permeado o debate público desde a redemocratização, tomou um corpo após a condenação inédita dos golpistas de 8 de janeiro no ano passado. Diante disso, eu queria que você comentasse pra gente quais que têm sido as ações do Ministério desde que você assumiu e qual a importância de democratizar o debate sobre os direitos humanos, não só nessa luta por memória e justiça para as vítimas do Estado, mas também em tantas outras pautas que são centrais para o povo brasileiro. Olha, quando eu assumi o Ministério dos Direitos Humanos, a gente se propôs, né, um desafio que é de trazer o debate dos direitos humanos para a vida concreta das pessoas, porque nós convivemos recentemente com um discurso de desqualificação da agenda política de direitos humanos
especialmente dizendo que essa agenda de direitos humanos era uma agenda pensada só para defender bandidos. Era esse o enquadramento que tentavam fazer da política de direitos humanos. E nós trabalhamos em várias áreas do Ministério, nós atuamos na frente de proteção de defensores e defensoras de direitos humanos, nós trabalhamos na garantia de direitos das pessoas com deficiência, em políticas para a infância e adolescência. Eu quero destacar uma grande vitória que nós tivemos no ano passado, que é fazer o debate público da necessidade de enfrentar a adultização de crianças no ambiente digital, combater a exploração sexual de crianças e adolescentes. Também, muitas vezes, se utiliza, né, do ambiente digital, e nós conseguimos aprovar o ECA digital. Atuamos na pauta de combate ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas, no enfrentamento à violência política. Vamos muito, inclusive em Minas Gerais, a agenda dos repatriados na política, construindo uma política pública de acolhimento pelos repatriados dos Estados Unidos, tendo debate público que as pessoas, que imigrantes, eles são bandidos, são trabalhadores e trabalhadoras que estão tentando uma vida melhor e entendendo que os países construam uma política de trabalhadores e trabalhadoras. Uma agenda muito importante é a agenda de memória, verdade e justiça. No ano passado, nós conseguimos que o CNJ aprovasse a revisão, né, a correção das certidões de óbito dos presos e desaparecidos políticos, na verdade, assassinados no contexto da ditadura militar por divergências políticas. Isso foi muito importante e nós temos insistido muito na importância da memória e do direito à verdade para que a gente possa fortalecer a democracia. Não existe democracia sólida sem memória, sem verdade, sem justiça. Infelizmente, o nosso país ele conviveu por décadas com uma dificuldade enorme de enfrentar as violências que são cometidas pelo próprio Estado, seja no período da ditadura militar, mas seja em contextos mais recentes. A gente pode dar exemplos de pessoas que... Eu tenho um caso da cidade que eu nasci, em Minas Gerais, uma adolescente que foi alvejada na Blitz, que é um caso gravíssimo, que diz muitas vezes do despreparo das nossas forças de segurança, casos de violência contra pessoas com autismo, em uma simples ocorrência de trânsito, por falta de formação das forças de segurança. Mas a gente tem também que enfrentar os casos de violência política que termina com o assassinato de adolescentes, de jovens, de crianças, muitas vezes nas periferias urbanas do nosso país. Há esse centro, né? E esse centro é fruto de uma demanda de mais de 20 anos. Né? Mães que se organizam num coletivo Mães de Maio, mas como coletivos Mães de Maio da Baixada Santista, nós temos o caso das Mães de Acari, que é um caso que o Brasil foi condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, e temos outros casos de mulheres que se organizam para lutar pela apuração da filhos dos seus irmãos, de entes queridos, para ter acesso à justiça, para recuperar a memória do seu familiar. Então, esse centro ele vem como essa resposta. E ele vai trabalhar em 3 coisas fundamentais. Primeiro, memória, para que a história não seja apagada. Segundo, conhecimento dessas vítimas, que por tempo elas foram silenciadas. Recuperar a história dessas vítimas, que às vezes eram pessoas trabalhadoras, que não tinham nem envolvimento, como costumam muitas vezes alegar. Porque o que acontece nesses casos? O trabalhador, ele é assassinado e a primeira coisa que paira sobre ele é que ele é suspeito. Uma presunção de inocência. Se tem uma grande dificuldade de investigação desses casos, até porque o Brasil precisa avançar na tipificação do crime de desaparecimento forçado. Felizmente, nós tivemos uma vitória. A tipificação desse crime ele foi aprovado na Câmara Federal, agora vai para o Senado e a gente está trabalhando muito para a aprovação da tipificação
de crime de desaparecimento forçado. Não é estivo aos presos desaparecidos políticos da ditadura, mas especialmente é sobre pessoas assassinadas pela violência do Estado no período democrático, que é isso que a gente precisa entender. A nossa democracia ela precisa ser fortalecida, inclusive do ponto de vista da institucionalidade, né? E um outro trabalho é a própria educação democrática, para que as novas gerações possam compreender o valor dos direitos humanos. Bom, e aí, enfim, falando em pautas centrais na garantia de direitos para o povo brasileiro, uma que tem ganhado grande destaque pelo número alarmante de casos é o feminicídio. A gente acabou de passar pelo dia 8 de março, no último domingo, que foi o dia histórico de luta das mulheres. E, infelizmente, o debate segue sendo pautado principalmente pela violência sofrida em tantos níveis e, no mais grave deles, o feminicídio. No mês passado, a gente viu o governo mobilizando um evento de grandes proporções, com a participação dos 3 poderes da República. Nesse evento se firmou o Pacto Nacional contra o Feminicídio. Também em fevereiro foi sancionada a criação do Dia Nacional de Luto e Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio, que ficou determinado como dia 17 de outubro. Embora o comprometimento do governo nessa pauta seja muito relevante, queria te perguntar de que forma esses eventos e esses acenos se convertem em medidas que alteram na prática a vida das mulheres brasileiras, que parece estar cada vez mais em risco. O feminicídio é uma das expressões mais brutais da desigualdade de gênero. Quando uma mulher é assassinada pelo fato de ser mulher, isso acaba revelando algo muito mais profundo na própria estrutura da sociedade brasileira. Primeiro, uma cultura de violência, uma cultura de desigualdade que persiste, e é importante a gente falar do feminicídio. O governo federal tem trabalhado em muitas frentes, uma delas é o Pacto Nacional de Prevenção ao Feminicídio. O presidente Lula pessoalmente se envolveu na articulação e na construção desse pacto, envolvendo os 3 poderes da República, mas também conclamando estados e municípios a participarem desse pacto. É muito importante que a gente, em ações, né, e dentro do pacto a gente quer muito provocar isso, que a gente precisa não só avançar do ponto de vista das normativas, mas nós precisamos avançar do ponto de vista da responsabilização. Nos últimos dias, nós vimos ações, por exemplo, que atacam fortemente a vida das mulheres, muitas vezes partindo do judiciário. O caso da adolescente de 12 anos, dada por um homem de 35 anos, e foi julgado num primeiro momento como inocente, relativizando que não existe consenso quando se trata de uma relação entre um adulto e uma criança. Quando pensa no pacto, nós precisamos pensar em avançar em medidas concretas que precisam partir de todos os âmbitos. Precisa partir do executivo, precisa vir do legislativo, mas a gente precisa também vir do judiciário. Bem, nessa última semana, uma ação muito importante do público, parece que de Goiás, que o Tribunal de Justiça do Estado revisar uma série de casos de sexual contra criança sobre esse mesmo argumento de que eram casos consensuais. Infelizmente, o Brasil precisa avançar, né, para pôr fim ao casamento infantil. Não é natural o casamento, criança de 12, 13 anos, não é namorada, não é esposa, não é mãe. Nós temos que romper ainda com essa cultura de violência e de desigualdade que ainda está assolando aí, vamos dizer, a sociedade brasileira. Mas tem ações muito concretas. A ampliação das casas da mulher brasileira, uma maior integração entre segurança pública, justiça e assistência social. Nós podemos falar que a gente tem trabalhado muito, seja por meio do Disque 180, mas também por meio do Disque 100, para, em articulação com a Polícia Federal, combater os crimes de pedofilia e de assédio, quadrilhas que se organizam para explorar sexualmente crianças e adolescentes. Nós temos avançado no desmantelamento dessas quadrilhas, investimento em políticas de autonomia econômica para as mulheres. Isso também é um aspecto
muito importante. Nós sabemos que, muitas vezes, a autonomia econômica é um fator fundamental para que a mulher consiga se libertar desse ciclo de violência. É muito importante a gente entender que a violência contra a mulher ela não é só um problema de segurança pública. Também está ligada à desigualdade econômica, à dependência financeira, à cultura cultural que coloca as mulheres em situação de subserviência. Então, enfrentar o feminicídio exige uma política de Estado ampla e permanente. E é isso que nós estamos todos competidos, né? Do governo federal, por orientação, por liderança do presidente Lula, em implementarmos. Espera um momentinho que a gente já volta para continuar a entrevista. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Bom, ministra, e aí saindo um pouco da chave da violência, as mulheres brasileiras também produzem beleza, conhecimento e potência cotidianamente, além de produzirem e reproduzirem a própria vida com seu trabalho que é muitas vezes invisibilizado. Uma dessas mulheres, uma mineira notável, completou no finalzinho do ano passado 90 anos. Eu tô falando aqui da Adélia Prado, que é poetisa e romancista e vencedora de prêmios importantes como o Prêmio Machado de Assis e o Prêmio Camões. Nossa ideia inicial nessa entrevista era fazer uma homenagem a ela, mas abrindo aqui um diálogo também com a sua tese de doutorado e com a luta das mulheres que a gente tratou aí ao longo da entrevista, para além de uma defesa contra a violência sexual, mas pleiteando a possibilidade de se inserir em várias esferas da sociedade, queria entender de você como você enxerga a importância dessa escritora mineira, mas para além disso, como que a participação igualitária das mulheres enriquece os mais diversos campos do conhecimento e da atuação social. Olha, a Adélia Prado é uma das vozes mais profundas da literatura brasileira, né? E ela conseguiu fazer algo assim muito poderoso, porque ela transforma o cotidiano das mulheres, e eu fico assim muito feliz, porque eu estou falando de uma mulher mineira do interior de Minas Gerais, do Centro-Oeste, e que ela transforma esse cotidiano numa poesia que ela é universal. Ela é lida em muitos países, as mais diferentes línguas, e mulheres e homens se reconhecem nessa literatura. Ela nos mostra que essa experiência feminina do cuidado, da vida doméstica, da espiritualidade, do corpo, do desejo, tudo isso é matéria legítima da grande literatura. Eu tenho que te confessar que a Adélia Prado ela tem um poema, não sei se eu vou saber falar o verso exatamente aqui como é, mas ela fala que o pai dela pintava a casa, né? Um alaranjado, de um amarelo. Enfim, ele gostava de morar numa casa que o tempo todo era como se o dia estivesse amanhecendo. Isso de uma beleza, né? De uma beleza assim, sabe? Tão impressionante da gente pensar o que é relação com a casa, que a gente pode dizer que considerar que a casa é um pouco, né? Uma pele que a gente tem, que expressa o nosso jeito de estar no mundo. Eu acho isso assim uma coisa linda, como ela tem versos maravilhosos. E é claro que, para mim, essa literatura da Adélia inspira muito essa ideia da escrevivência, porque a escrevivência também é um processo de transformar essa experiência, ficcionalizando em uma linguagem, né? No caso da Conceição Evaristo, ela fala que essa escrevivência ela vem para acordar os da Casa Grande dos seus sonhos injustos. Então, quando as mulheres ocupam espaço, né, na literatura, na ciência, na política, na universidade ou na gestão pública, né, é só uma questão de justiça. E, para mim, é uma questão assim, de enriquecimento do conhecimento humano. Desce em cada um de nós uma força muito potente e nos humaniza, nos enriquece como ser humano, nos torna mais humanos. Pensando que sociedades, para elas sejam mais igualitárias, né? Para serem mais criativas, para serem mais democráticas, elas não podem se privar dessa autoria feminina, dessa autoria
e da grande capacidade intelectual das mulheres. E a Adélia Prado, para a gente, é essa inspiração. Bom, tá certo. E aí, ainda um pouco no gancho da Adélia Prado, agora com uma notícia não tão feliz, né? Em 2023, participando de uma entrevista em uma rádio de Divinópolis, que é a cidade de origem da autora, da Adélia Prado, né? O governador de Minas, o Romeu Zema, demonstrou um total desconhecimento do próprio povo e da própria cultura mineira, ao deixar claro que ele não sabia quem era a autora tão premiada. Eu tô citando aqui esse episódio, mas para introduzir o assunto do governador de Minas Gerais, que é, ou tenta ser, uma das figuras de destaque da extrema-direita brasileira hoje. Apesar desse campo ter sofrido golpes a nível nacional, ele continua muito forte e atuante aqui no nosso estado. E com a aproximação das eleições desse ano, o campo da extrema-direita vem disputando a narrativa do debate público, inclusive se utilizando de muita desinformação. Um exemplo em que a gente observou bastante isso foi na tragédia climática recente lá na zona da Mata Mineira. Diante disso, eu queria entender que caminhos você enxerga para combater o crescimento da extrema-direita no estado de Minas, mas também no Brasil de maneira geral. Bom, eu acho que a extrema-direita está crescendo em muitos lugares do mundo e ela explora três fatores principais que você também trouxe aí na sua fala, né? A desinformação é uma coisa de quase que um culto à desinformação, porque assim, me causa muita espécie a gente imaginar que um governador de Minas Gerais, né, desconhece Adélia Prado, que é, sabe, um expoente da literatura, mas não é da literatura mineira, é da literatura brasileira, é da literatura mundial. Eles exploram o medo, exploram a frustração social. E no Brasil isso aparece muito nas redes sociais. Acabaram virando uma nova fronteira de disputa simbólica da democracia. Como eu falei da minha tese, eu vou voltar na minha tese, porque na minha tese eu faço um prólogo que eu vou analisar um pouco isso, como o funcionamento da minha própria rede social. Primeiro, dos grupos de ódio, como que eles atacam figuras de mulheres negras, qualificando o nosso saber, qualificando os lugares que ocupamos, muitas vezes nos comparando, né, a objetos, a tudo de horrível no mundo. E, por fim, essa desqualificação chega a um ponto de relativizar a sua existência, porque eles chegam a sugerir nosso extermínio. Então, esse é o modus operandi que eles atuam nas redes sociais. E essas narrativas, muitas vezes, elas circulam com uma velocidade enorme, sem nenhum compromisso com os fatos, e quando você prova a verdade, essas figuras elas não têm nenhum interesse em rever o seu posicionamento, em rever sua posição. Eu acho que a gente tem algumas tarefas importantes. Primeiro é avançar com a informação qualificada, porque nós temos esse dever muito forte de trabalhar fortemente para que a gente tenha informação qualificada. Precisa a gente ter uma presença democrática nas redes. Eu falo muito isso, que eu também gosto de ter uma presença nas redes, inclusive uma presença que mexe com as sensibilidades, entendeu? Com afeto, com amorosidade. Contra uma cultura de ódio, a gente também precisa invadir as redes com uma cultura de afeto, de sentimento e de amorosidade. A outra coisa é que a gente precisa ter regulação. Por isso que nós fizemos com o ECA Digital e nós precisamos avançar. As plataformas, elas também são responsáveis pela cultura de ódio, pelo racismo, pela misoginia que se expande muitas vezes e se oculta por trás das plataformas. Então, é importante a responsabilização dessas plataformas. E a gente precisa avançar com políticas públicas que efetivamente respondam às necessidades reais da população. Porque essa de certa forma, uma certa frustração é porque a gente precisa cada vez estar mais próximo, né? Mais próximo com ações concretas que efetivamente vão impactar a vida das pessoas. Tá certo. E aí, uma outra questão que preocupa bastante quando o assunto são as eleições desse ano e a disputa contra o fortalecimento da extrema-direita é a conjuntura política aqui de Minas Gerais nesse momento.
O vice-governador, o Matheus Simões, já está claramente em pré-campanha e vem na prática, assim, exercendo o cargo de governador, já que o Zema quase sempre está ausente do estado. Em contrapartida, a chapa do presidente Lula ainda não está definida e a gente assiste a uma dificuldade de consenso e de definição de um nome para disputar pelo campo democrático o governo de Minas. Macaé, como que você enxerga esse cenário e que definições você espera que a gente chegue para as eleições de Minas Gerais? Minas é um estado plural, né? Mas Minas tem uma tradição muito democrática, forte, disputas políticas muito intensas. E eu acredito que o campo democrático, a gente precisa, na verdade, ter maturidade política para construir convergências. Me preocupa muito que as eleições se deem em torno de disputa entre nomes. Nós não estamos disputando nomes, estamos disputando um projeto de país. E isso precisa estar muito claro. Um lado é um projeto que aposta na desigualdade, que aposta na exclusão, que aposta na redução do papel do Estado. Objetivamente, não tem um projeto nem para Minas Gerais e muito menos para o Brasil. Do outro, a gente tem um projeto que aposta na democracia, aposta na justiça social, aposta na ampliação de direitos. O que a gente precisa discutir. Esse imbróglio todo, a gente fica muito pensando em nomes e nomes. Nós precisamos pensar mais com qual projeto. Com qual projeto nós queremos seguir para o nosso Estado e para o Brasil. É isso. Diante de um cenário internacional conturbado, de ódio, de violência, de guerras, qual projeto nós queremos seguir? Um projeto que aposta em mais ódio, em mais violência? Ou nós queremos seguir com um projeto que está ancorado na ideia de defesa da democracia, do multilateralismo, dos direitos humanos, da democracia, de uma cultura de paz, né? De apoio à educação pública, ao SUS, ao fortalecimento das universidades, de políticas públicas que façam sentido concreto na vida das pessoas. Acho que esse debate é o que nós vamos fazer em Minas Gerais e eu tenho certeza que o nosso Estado vai saber fazer a melhor escolha. Perfeito. E aí, para fechar nossa entrevista, uma outra pauta que tem estado muito no debate e é muito cara para o governo é o fim da escala 6x1. Na semana passada, o ministro do Trabalho e Emprego, o Luiz Marinho, afirmou que, dependendo das conversas com o presidente da Câmara e do Senado, o governo pode encaminhar ao Congresso um projeto de lei com urgência para reduzir a jornada de trabalho. Na sua visão, queria entender como que esse debate se liga à pauta dos direitos humanos e, para além disso, se você acredita que é possível, diante da conjuntura que tem no Legislativo hoje, implementar a redução esse ano. Olha, a discussão sobre o fim da escala 6x1, ele não é só um debate trabalhista. Eu tenho falado muito sobre isso. Ele é um debate que está profundamente ligado aos direitos humanos. Especialmente, ele está ligado a que espécie de sociabilidade nós queremos construir no nosso país. Primeiro, porque o tempo de vida das pessoas, ele importa. Então, quando a gente reduz jornada excessiva, significa que a gente tem mais tempo para a convivência familiar. E isso é muito importante. Olha, vamos considerar que o nosso país está envelhecendo. Em pouco tempo, nós teremos uma população maior com mais 60 do que de jovens. A gente precisa ter tempo para a convivência familiar. A gente precisa ter mais tempo para estudo. A gente precisa ter tempo para descanso. A gente precisa ter mais tempo para qualidade de vida. E muitos países já avançaram nesse debate e nenhum país quebrou em função disso. O grande desafio que nós temos no Brasil é construir um equilíbrio entre produtividade, entre desenvolvimento econômico, entre proteção social. E o Congresso ele vai ter um papel central nessa discussão. Mas é muito importante a gente lembrar que o mundo do trabalho ele está mudando. Na verdade, eu nem uso mais está mudando. O mundo do trabalho ele já mudou. E garantir condições dignas de trabalho é essencial, é uma das bases fundamentais para qualquer sociedade. Então, esse é um debate que nós precisamos aprofundar. Eu quero falar especialmente nesse mês de março, do ponto de vista das mulheres. Quando a gente considera que a jornada de trabalho das mulheres não é só essa jornada de trabalho lá no ambiente da empresa, corporativo, no ambiente de serviços. Então, quando a gente está falando de redução da jornada de trabalho,
entram muitas coisas nessa equação que a gente precisa considerar. E eu acho que o Brasil está mais do que na hora de fazer, eu acho que com muita tranquilidade, mas também com muita responsabilidade, esse debate. E eu penso, sim, que nós temos condições de avançar para garantir a redução dessa jornada sem nenhum prejuízo para o nosso país do ponto de vista do desenvolvimento econômico. Pelo contrário, eu acho que o Brasil vai ganhar com isso. A sociedade brasileira vai ganhar qualidade de vida, em efetividade no trabalho, porque as pessoas têm lazer, têm tempo para a família. Obviamente, o seu tempo de produção ele é muito mais rentável, vou dizer. O seu desempenho ele amplia quando a gente garante essas condições efetivas, descanso para o trabalhador e para a trabalhadora. Eu quero só aproveitar aqui, então, e deixar um abraço a todas as mulheres, companheiras de luta, e desejar dias melhores para todos nós, e que a amorosidade ela possa vencer essa cultura de ódio, para a gente ter dias mais felizes e mais dignos para todas as pessoas. Nossa conversa foi boa, mas o Visões Populares de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer a participação da Macaé Evaristo e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Sempre às quartas-feiras no canal do Visões Populares no Spotify, na Rádio Autêntica Favela FM, no site ou no canal do Brasil de Fato MG no YouTube. Se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify ou pelo YouTube, comenta por aqui o que você achou desse episódio. Não se esqueça também de compartilhar o episódio com os amigos e de dar 5 estrelas para o podcast. Se você está ouvindo a gente pela rádio, perdeu alguma parte do episódio, quer ouvir de novo ou quer compartilhar com alguém, é só buscar Visões Populares lá no Spotify ou Brasil de Fato MG no YouTube. Acompanhe também o Brasil de Fato de Minas Gerais nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá! Se encerra aqui o Visões Populares, análises e reflexões sobre os temas que impactam o nosso dia a dia.